Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus. Aqui é o Vinícius. E sejam muito bem-vindos ao seu Momento Herói! Hoje nós vamos falar de um filme carregado de muita expectativa. Um filme que é o mais novo lançamento do novo universo cinematográfico da DC e que adapta brilhantemente a história do grande herói da editora. É óbvio que estamos falando do filme Superman Legacy. Exatamente, Vini. Bom, mas antes de tudo eu gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal e já deixe o seu like. Lembrando que a inscrição é gratuita e você pode se desinscrever a hora que você quiser. E é claro, ajude o Momento Herói a chegar até mais pessoas clicando no botão hypar ao lado da caixa de comentários. Exatamente. E agora, sem mais delongas, vamos para uma pequena sinopse. O filme do Super-Homem se passa num universo onde temos diversos super seres andando entre nós, os famosos meta-humanos, dos quais a maioria deles são grandes heróis que ajudam os cidadãos, e já outros não são tão nobres assim, não é mesmo? E bom, há exatos 3 anos viria a aparecer o mais poderoso dentre todos os meta-humanos, o incrível Superman, o maior herói de todos, com um coração extremamente bondoso e também um enorme poder. Só que esse enorme poder acaba também gerando uma certa insegurança no cenário político mundial, além de atrair a atenção indesejada de pessoas não tão legais, como por exemplo o magnata Lex Luthor, que almeja destruir o Superman a todo custo. Falando mais abertamente sobre este filme, ele nos apresenta uma história maravilhosa e interessante, com personagens carismáticos e uma trama envolvente. É claro que este filme foi dirigido pelo mais novo diretor criativo do universo da DC, que é o nosso querido James Gunn. E bom pessoal, o filme do Superman é um filme maravilhoso, um filme que cheira quadrinhos, é extremamente fiel ao material original. E é claro, um filme que assume tal persona, mostrando e trazendo o caricato, o colorido das HQs, e até mesmo chegando a ser um pouco canastrão em alguns momentos. E bom pessoal, essa proposta do filme do Superman vai contra tudo que vemos sobre filmes de super-herói, principalmente da antiga DC Comics, não é mesmo? Afinal, eles queriam fazer filmes de super-herói mais sombrios, mais maduros, filmes de heróis que não são de heróis, por assim dizer, o que vai contra tudo o que foi projetado, não é mesmo, galera? E, bom, podemos dizer que, apesar do filme ter uma execução muito boa, ideias interessantes, ele também carrega algumas falhas bem graves, galera. E agora chegamos na parte de falar dessas falhas com os pontos negativos. Bom, agora falando dos pontos negativos, eu acho que o principal e o mais grave dos erros que este filme tem é sobre o objetivo do Superman ter vindo parar na Terra. Afinal de contas, o filme fala que o Superman veio parar na Terra não para ser um herói e servir à humanidade, mas sim para conquistá-la. E gente, na boa, todo fã do Superman que se preze sabe que a casa de El, a casa que o Superman faz parte, é a casa da esperança. Não tem sentido o Superman ter vindo à Terra senão para ele trazer a esperança. Gente, e nisso que o James Gunn errou feio, na minha opinião. O segundo ponto negativo do filme em si está relacionado à sua organização e também ao potencial desperdiçado de muitos personagens, como por exemplo a subtrama da Liga da Justiça, que na minha opinião, com exceção do Senhor Incrível e do Metamorfo, o que nos sobra só a Mulher Gavião e o Lanterna Verde, gente, se esses dois personagens não existissem no filme, não ia fazer diferença nenhuma, galera, o que é muito ruim, porque são bons personagens, são personagens que têm um baita de um destaque, que são muito carismáticos, são muito interessantes. Assim, o que dá a impressão é que o James Gunn, ele ficou com medo de que o Superman não aguentasse o rojão até o final do filme, e por isso ele resolveu socar a personagem à torta direita, e não ficou legal, não ficou bem trabalhado, não ficou bacana. Custava trabalhar eles melhor no filme, ou não trabalhar com eles agora, mas numa próxima produção? Não
gostava, era mais fácil, né? Bom, aproveitando que você começou a falar dos personagens, por que não falarmos deles? Agora, falando dos personagens, temos que começar falando dele, o nosso querido Homem de Aço, o Superman, que é interpretado pelo grandíssimo David Corenswet. E bom, pessoal, esse Superman, ao mesmo tempo que ele é diferente de tudo que a gente já viu no cinema, com exceção do Christopher Reeve, não é mesmo? Ele ao mesmo tempo é tão igual ao que nós vemos nos quadrinhos. Isso porque o Superman, ele é leve, ele é tranquilo, ele é esperançoso. É isso que a gente gostava de ver. Ele não é uma carranca pesada como é o Superman do Henry Cavill, do Zack Snyder, não é mesmo, galera? E sem falar que ele volta trazendo as origens dele dos quadrinhos, que é ser o portador da esperança, da justiça, ser realmente o símbolo do heroísmo que a gente precisa. A mensagem foi estabelecida de maneira magistral, galera. Agora nós temos que falar da co-protagonista do filme, que é a nossa querida Lois Lane, que é interpretada por esta grande atriz, que é a Rachel Brosnahan. E gente, o que falar da Lois Lane? Ela está excepcionalmente fiel aos quadrinhos. Uma mulher fantástica, que não se deixa abater por nada e nem por todos, e que é excepcionalmente boa no que ela faz, sendo uma jornalista incrível. E é claro, vale ressalvar que ela tem uma química excelente com o Superman. Afinal, o James Gunn usou do imaginário popular das pessoas e não construiu um relacionamento do zero neste filme, já que o filme começa com os dois tendo o ápice do seu relacionamento, o que é muito legal. Bom, agora nós vamos falar dos personagens da Gangue da Justiça, não é mesmo? Que no caso é a Liga da Justiça, só que pegaram esse nome horrível, não é mesmo, galera? Enfim, começando com o Lanterna Verde Guy Gardner, galera, que é interpretado pelo grandíssimo Nathan Fillion. E, gente, o cara tem pouco tempo de tela? Tem. O cara ficou mal apresentado? Ficou, galera. Mas não podemos dizer o mesmo dele estar mal adaptado. Isso porque o Nathan Fillion deu uma interpretação, fenomenal pro Guy Gardner. O cara é brigão, o cara é reclamão, arrogante, levemente idiota. Tá perfeito, tá um Guy perfeito. Mas a crítica ainda se instaura. O cara tem pouco tempo de tela, não é tão bem trabalhado, não foi tão bem trabalhado. Então assim, ficou ruim. Agora a gente tem que falar da Mulher Gavião, a Kendra Saunders, que é interpretada pela Isabella Merced. E gente, o que falar da Mulher Gavião? É a figurante do filme, só digo isso, porque ela não tem tempo de tela, não tem nenhuma menção da história dela. Enfim, foi triste ver uma personagem tão boa ser tão desprezada neste filme. Bom, o que eu posso dizer de coisas boas sobre ela é que ela tem umas excelentes cenas de ação. Pelo menos isso. Agora nós temos que falar do Senhor Incrível, que é interpretado pelo grande Edgar Ted. E, gente, de todos da Gangue da Justiça, Liga da Justiça, enfim, ele é o mais bem trabalhado, galera, de longe. Isso porque, bom, a relação que ele tem com o Superman é muito bacana, é muito interessante. E outra coisa, ele é o único personagem da Liga da Justiça inteira que tem moral pra ser um personagem meio sem sal. Por que ele é meio sem sal? O bichinho é sem sal, gente. Ele já vive dizendo, ele não é o cara dos sentimentos, ele é o cara da ciência. E continua sendo bravo pra caramba, galera. O cara é top demais, galera. Fala até uma palavra aqui, mas não vou nem falar, porque o cara é brabo, galera. Fez o cara brabo. O cara é esse, é o Senhor Incrível. Agora a gente tem que falar desse personagem que é o Metamorfo, né? O Rex Mason, que é interpretado pelo Anthony Carrigan. E, gente, o que falar do Metamorfo? O Metamorfo, ele é um personagem que apareceu de supetão na Liga da Justiça, né? Ele começa no filme sendo o algoz do Superman, amando do Lex Luthor, porque ele tem a habilidade de produzir a Kryptonita e tudo mais, né? E aí ele acaba tendo uma jornada de redenção e coisa e tal, mas ele aparece de forma tão abrupta no filme que fica meio zoado. Mas ele é um personagem legal, bem trabalhado. Mas é isso. Agora, galera, como menção honrosa aos aliados do Super-Homem, temos que falar dele. O melhor personagem desse filme. Exatamente! Que eu aposto que você esqueceu que tinha Superman só pra ver esse cara, que é o nosso querido Krypto.
Gente, o Crypto é maravilhoso. Ele é um personagem fofinho, divertido, é um cachorrinho muito legal, muito bacana. Eu adorei ver o Crypto, galera. E assim, não tem o que falar. O Crypto rouba a cena, ele é a fofura do filme. Ah, e é claro, vale lembrar que é a primeira aparição do personagem em um live action. Olha que legal. Exatamente, o cara nunca apareceu no cinema, hein? Esse cachorrinho é top. Agora, pra encerrarmos os personagens, temos que falar do grande vilão desse filme. O coisa ruim, que é o nosso pouca telha, Lex Luthor, que é interpretado pelo ator Nicolas Hoult. Gente, falar bem direto aqui do Lex Luthor. Em sua essência, ele tá aí. Mas na sua execução... Ele é um pivete, é um moleque mimado, é fedelho, é um moleque mimado. É que assim, gente, calma aí. É que assim, no filme, tudo que ele faz o que faz com o Superman e tudo mais, não dá a entender que ele tipo é um psicopata sórdido, que odeia o Superman, que tem inveja do Superman. Ele não tem alguma imponência, mas parece um moleque tipo assim, ele tá aparecendo mais que eu, por isso eu vou acabar com ele. Parece muito mais um moleque mimado brigando com o irmãozinho porque ganhou um presente, do que tipo assim, realmente um psicopata mesmo, entendeu? Um cara mais brutão. Faltou a imponência maior pro Lex Luthor, se é que vocês me entendem. Mas ele tá aí, esse é o que importa. Bom, mas vou falar uma coisa, serve de consolo, eu prefiro muito mais esse Lex Luthor do que o do Batman vs Superman, porque aquele dali só por Jesus. Bom, agora nós vamos falar de uns quesitos mais técnicos. Agora falando de uns quesitos mais técnicos, os efeitos especiais, eles são bons? São maravilhosos e interessantes e, é claro, uma menção honrosa aos efeitos especiais do Crypto. Afinal, eu sei que você pensou, eu também pensei que o Crypto fosse um cachorrinho de verdade, mas não, ele é um cachorrinho de CGI. E o Crypto está no filme, vale lembrar, que é por causa que o James Gunn está promovendo uma campanha de adoção a pets, então adore seu pet. Exatamente. Cenas de ação? Bom, as cenas de ação são maravilhosas e frenéticas. Olha, teve gente que falou no nosso ouvido, falando que o Superman tá muito bucha, tá apanhando de um monte de gente. Meu irmão, o filme, fala no início do filme, é a primeira vez em 3 anos que o Superman pede de um vilão. E ainda mais, ele pede dele mesmo, que depois você entende. Então, meu amiguinho, não tem o que reclamar. Fica quieto e assiste o filme. Exatamente, fica quietinho, acabou. Agora uma área que eu gosto, que são os figurinos. Gente, os figurinos desse filme são o ponto alto. Começando com o figurino do Superman, que teve o retorno triunfal da cueca por cima da calça. É maravilhoso. E é aquilo que a gente falou no início do vídeo, do filme ser meio canastrão, tipo dos quadrinhos, bem lúdico e bem colorido. Já que temos o cabelinho de cuia do Guy, temos também a máscara da Mulher Gavião, a jaqueta do Senhor Incrível, o que é muito legal e muito divertido. Considerações finais. O filme é bom? Muito! Recomendamos esse filme pra você? Claro que sim! Bom, gente, o filme do Super-Homem, ele é um filme muito interessante, um verdadeiro respiro para quem gosta de filmes de super-herói, e que não exige tanta bagagem não, caso você não conheça muito sobre a história do Super-Homem, ou as histórias da DC, por assim dizer. É um filme bem interessante, a história dele é bem escrita, os personagens, eles são bem legais, apesar de alguns não serem tão bem trabalhados, o que dá um baita potencial desperdiçado, porque eu queria ver mais desses personagens, não é mesmo, galera? Mas assim, o filme ele consegue se manter ainda na mensagem que o Superman carrega consigo desde o início, que é ser o portador da esperança, da bondade, da justiça. Afinal, ele preza por ser uma boa pessoa, não é mesmo? Tanto é que todo o marketing do filme, não é mesmo, foi voltado para isso. Eles até compararam ser uma boa pessoa com ser punk rock, que pra quem não sabe, punk rock é um movimento de contracultura, não é mesmo? Um movimento de questionamento. E se formos jogar para os dias de hoje, onde os valores estão invertidos, onde o preconceito, a intolerância reinam, onde fazer o errado é aplaudido e fazer o certo é visto como esquisito, ser uma boa pessoa, ser uma pessoa gentil é ser punk rock. Então eu peço aqui para vocês que vocês
sejam punk rock, não é Porque mesmo? nós somos punk rock. Então, é isso, né, Vini? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse review aqui. E eu queria pedir que, se você gostou de nós e gostou do vídeo, dê seu like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho para não perder as notificações. E se você não gostou, não dá dislike. Compartilhe com seu filho, compartilhe com sua filha. Nós temos certeza que eles vão gostar. Até a próxima e tchau!